CLT ou freelancer? Qual dos dois é melhor no mundo da edição de vídeo? Dizem que CLT é estabilidade, mas sabe o que mais vem junto? Horário travado, sua vida travada e seu salário travado. Agora viver de edição, aí é liberdade, mas isso tem um preço. E hoje eu vou te contar sem enrolação a real sobre viver de editor freelancer ou CLT. Os prós, os contras, os perrengues, tudo que você precisa saber antes de largar a CLT. Se é que você precisa largar a CLT. Vem comigo. Olha, a CLT tem suas vantagens sim, tá? Não cai nesse papinho de coach que tem por aí falando que CLT é a pior coisa do mundo, ou então dessa geração que tá começando no mercado de trabalho agora, que tem nojo da palavra CLT e trabalha PJ igual um escravo. A CLT tem sim ótimas qualidades. É muito raso a gente falar aqui hoje sobre estabilidade, porque você não tem estabilidade em nenhum dos cenários. Estabilidade é um conceito muito atrasado, você não vai encontrar muito isso. Só que ela te dá uma segurança momentânea. Uma segurança momentânea que nem sempre o freela te dá. Você faz um freela esse mês sem você saber se vai ter o mesmo cliente no mês que vem, sem você saber se vai ganhar a mesma coisa, vai ter a mesma demanda, não sei se você está recebendo por vídeo, se você tem um cliente só, se você tem vários clientes, se você tem vários clientes fixos, ou se você tem 5 clientes nesse mês e no mês que vem você tem 1. Então vamos por partes. Os pontos positivos da CLT: estabilidade, 13º, férias, a segurança do salário fixo ali todo mês, independente se você produziu mais ou menos. A possibilidade de um horário fixo para começar e fixo para terminar, né? Nem sempre quando você trabalha de freelance você tem esse autocontrole de hora tal eu vou parar. O certo é isso, mas a gente sabe que nem todo mundo é regulado assim. Eu mesmo tive muitas dificuldades com isso, então é provável que quem já está no meio passe pela mesma coisa ou já passou. Mas o outro ponto da CLT que ninguém fala também, que vem junto, que está agregado aos pontos positivos, né? É o fato de que você troca 8, 9, 10 horas, se você considerar transporte de volta do seu dia, por um salário que não sobe. Você tem chefe, tem meta, e é claro que tudo dessa lista aqui tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então isso é bom, porque se em determinado mês você não produziu tanto, não importa, você vai ganhar o mesmo, mas se você produzir mais também ele não aumenta. Então elas por elas. Crescimento lento, é sempre importante você olhar o lugar que você está trabalhando, se tem para onde crescer, porque nem todo lugar tem para onde crescer. Se você está trabalhando numa empresa pequena e você está lá lutando para crescer, mas você tem que pensar como se fosse uma árvore, né? Dependendo, não tem um próximo galho para você pular. Então você tem que ter essa visão um pouco estratégica também. Você acaba tendo pouco tempo para você, só que você tem que ter isso muito claro na sua mente, porque nem sempre isso é culpa da sua rotina CLT, porque às vezes a pessoa bota a culpa na CLT de pô, não consigo ter tempo para mim, não consigo estudar, não consigo me aprimorar, mas quando a pessoa consegue esse tempo, ela continua procrastinando do mesmo jeito, continua sem rumo, sem saber para onde ir. Então tome muito cuidado de usar isso como desculpa, porque nem sempre é verdade, você pode estar se enganando. Então pensa bem, pô, você está trabalhando como CLT, se não for 6x1, se for 5x2, você já tem um privilégio aí de ter 2 dias da semana onde você pode focar em se aprimorar também. Agora um ponto que eu considero mais negativo da CLT é a rotina engessada. E não me entenda mal, eu gosto muito de rotina, eu sou uma pessoa de rotina, só que em determinados momentos você precisa de uma flexibilidade e nem todo trabalho vai te dar isso. Já trabalhei em empresas flexíveis e já trabalhei em empresas que não são tão flexíveis assim com essa questão de horário. Hoje em dia eu trabalho CLT dentro da área do audiovisual, então eu dei a sorte de estar numa empresa, talvez até por ser desse ramo do audiovisual, né, da área da comunicação, existe sim uma flexibilidade maior de horário, mas quando eu trabalhava em escritório, área administrativa, por exemplo, a flexibilidade era 0. Enfim, a CLT te dá uma certa segurança, mas te tira algumas liberdades de escolha do dia a dia. Agora vamos pro outro lado. Freelancer. Interrompendo esse vídeo daqui para lembrar você de deixar o seu like e a sua inscrição nesse canal. Esse daqui é o meu canal novo, então eu preciso muito da sua ajuda para crescer. Eu vou te dar 5 segundos para você se inscrever nesse canal enquanto eu faço carinho na Melzinha aqui. De volta pro vídeo. Ser um editor freela, você é o chefe, o funcionário, o comercial, tudo ao mesmo tempo. Você escolhe seus horários, você trabalha de casa ou de onde você quiser.
Se for um notebook, né? Se for um PC, você tá preso em casa, não importa, mas se for um notebook, você trabalha de onde você quiser. Você pode escalar mais os seus projetos, né? Com mais projetos você ganha mais. Se for você sozinho, isso fica um pouco limitado, né? Você tem um teto de até onde você pode crescer, mas quanto mais rápido você produz, mais você cria sua linha de produção ali, você consegue aumentar o seu faturamento, mesmo sendo limitado se você for uma pessoa só. É claro que mais pra frente você pode ter mais pessoas contigo e escalar mais e mais e mais, só que isso é papo para outro vídeo. Você também tem a liberdade de trabalhar com várias coisas diferentes, né? Você pode ter um cliente de cada área, de cada nicho, de cada formato de conteúdo que você está editando. Você pode editar para Reels, Shorts, YouTube, conteúdo longo, conteúdo curto, conteúdo educativo, conteúdo de entretenimento. Cada novo cliente que você pega é um desafio novo, né? Você aprende com isso, você cresce, você evolui muito, tá? Isso dá para dizer com toda certeza. Eu já trabalhei com clientes de diferentes nichos e isso te dá um leque, abre a sua mente para novas possibilidades. Você passa a ficar mais criativo, você tem novas ideias. Já trabalhei com entretenimento, conteúdo educativo, conteúdo de marketing digital, tanto em se tratando de anúncios como de cursos online também. Já editei muito curso mesmo. Já fiz vídeo para blogueira, curiosamente do nicho de educação também, mas eram vídeos mais descontraídos para Reels, né, Instagram e tudo mais. Já passei por diversos leques diferentes de conteúdo e isso é muito positivo, isso é muito bom, é prazeroso. Quando você fica várias vezes só num tipo de conteúdo só, às vezes pode ficar maçante. É o que acontece às vezes com um serviço CLT. Só que a gente tem algumas desvantagens também, né? Se você for começar só como freela, o início é instável, você não tem cliente, você está procurando, você tem que caçar modos de apresentar o seu trabalho, né? Mas você nunca trabalhou, então você pode procurar podcasts que você acompanha, fazer cortes, editar e criar um perfil no Instagram e postar esses cortes com a sua edição para mostrar o seu trabalho, mas não foi um cliente real que você atendeu, você só está mostrando o que você pode criar e como criar, sabe? Mostrando o seu trabalho sem ter de fato atendido alguém. Isso é instável, o começo, se você está só como freela, é difícil. Você precisa correr atrás de cliente, tem vários modos de fazer isso. Se divulgando, tráfego pago, boca a boca, direct, que é mais invasivo, mas acontece bastante. Você tem que ter a sua autodisciplina ali, né? Sabe o do CLT de horário para começar e horário para terminar? É bom você ter essa autodisciplina, né? Esse gerenciamento do seu próprio tempo, se você tá sozinho por conta própria, porque senão você não vai parar. E foi exatamente o que eu fiz. Isso é muito ruim, é uma desorganização. A longo prazo você não consegue prosseguir, isso não é sustentável. E esse é o ponto que é a grande desvantagem também do freelancer, né? Porque como eu falei no início, você é o comercial, é o editor, é o chefe, é o funcionário, é tudo você. Então você não vai só editar, você tem que lidar com a edição, você tem que lidar com a gestão, você tem que lidar com o orçamento, você tem que ver quanto que você vai cobrar, se está valendo a pena, se não está, quanto que você gasta para manter o seu serviço funcionando. Então é mais complicado. Então não é uma festa, você não é, vou colocar meus pés para cima aqui, eu sou meu próprio chefe, tá tudo tranquilo. Não tem nada tranquilo, meu camarada. Se você não correr atrás, você não vai fazer merda nenhuma. E tem dia que dá medo, mesmo. Você não sabe o que vai ser de você amanhã. Mas tem dia que você ganha em uma semana o que você ganharia em um mês. Dependendo do serviço que você fechar e entregar, isso acontece. Já teve mês que no freelance eu ganhei, em um mês de freela, eu ganhei 2 meses do meu salário, com um cliente só. Isso acontece. Mas do mesmo jeito que isso acontece, esse cliente não volta mês que vem. Fica 3 meses sem aparecer, entendeu? Então se você está na CLT e quer migrar, você tem que fazer essa transição aos poucos. Para você validar ainda se você vai de fato querer migrar. Eu, por exemplo, vim da área de escritório, da área administrativa. Que eu fazia freela trabalhando em um escritório dentro da parte administrativa. E eu era freela de edição de vídeo. Então era uma época sim que eu queria migrar, sair da CLT. Eu migrei dentro da CLT, eu migrei de área. Eu consegui entrar no audiovisual na CLT, então dentro da área comercial eu trabalho como editor de vídeo e faço freela também de edição. Para mim esse é o melhor caminho. É claro que em determinado ponto que você chegar na sua carreira, isso aqui é papo de futuro. Pode acontecer de você subir tanto a ponto dos seus clientes te deixarem de uma forma tão estável, tão segura, que se você tem vários clientes que independente se um sair, você consegue se sustentar, você tem uma reserva financeira, aí sim vale a pena você largar a CLT e ficar só como freela.
Ou então se você tem um projeto de empreender, só que tudo isso é com uma reserva já muito bem estruturada, com um planejamento, não é da noite para o dia. Então, falando de um jovem editor para outro, que é o intuito desse vídeo aqui, fica na SLT e faz renda extra de edição de vídeo. Concilia as duas coisas. Esse papo de largar a CLT, chutar o balde, cara, isso é só depois de muito planejamento, de muito dinheiro guardado, de você se consolidar no mercado. Não larga a CLT para começar o freela. Não, isso não existe. É os dois ao mesmo tempo. E se em determinado ponto o freela crescer e te passar segurança, aí sim você pode considerar essa opção. Beleza? Meu nome é Felipe Arlindo, eu sou o Jovem Editor. Valeu!